Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados os puros de coração. E nada melhor do que essa imagem, né? Que na verdade foi a imagem que Jesus usou para justamente falar sobre esse tema. Não tem nada mais gostoso, né, do que olhar um sorriso de uma criança, obviamente uma risada gostosa, uma criança dormindo, e mais do que nunca o seu comportamento, né? Como as crianças encaram os seus desafios, as suas descobertas. E era isso que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês, para que a gente entenda, e todos nós sabemos, porque fomos, né? Só que ao longo da vida, e já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a gente se esquece dessa pureza de coração que a gente traz junto com a gente, nos nossos caminhos de evolução, nas nossas encarnações e reencarnações, obviamente. E aí, é difícil começar a falar sobre isso sem a gente olhar um pouquinho o texto que o Evangelho usa da passagem de Jesus, que justamente coloca que para ele, na verdade, o significado do puro de coração se assemelha a efetivamente o comportamento das crianças, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho essa passagem que ela inicia, obviamente, a discussão no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Eu queria só enfatizar esse ponto aqui que está grifado, né? Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Que é exatamente o ponto que eu queria discutir com vocês, para que a gente relembre o que é isso, né? E relembre hoje, né? Já com anos aqui na nossa experiência, e alguns anos apenas em ter deixado de ser criança, para que a gente relembre o que a gente trouxe nos nossos corações, né? E aqui não é a imagem da criança ingênua, bobinha, sem maturidade, sem responder. Não é. É exatamente o contrário, né? Que é o que nós vamos ver agora. A pureza de coração, quando Jesus fala isso para todos aqueles que estão na sua volta, ela tem a ver com esses grandes sentimentos, né? A abundância de simplicidade e humildade e a ausência de egoísmo e de orgulho, né? Não vamos confundir aqui aquela fase que todas as crianças passam, que é justamente em querer tudo para ela, não querer dividir. Aquilo é um processo. Mas ela, efetivamente, a hora que ela conhece o compartilhamento, principalmente que o compartilhamento lhe traz abraço, companheirismo, brincadeira juntas com outras crianças, isso aí efetivamente desaparece. E se a gente pensar que ao longo das nossas jornadas, né, das nossas experiências aqui na Terra, a gente vem fundamentalmente para destruir esses dois pontos aí, egoísmo e orgulho. Então, se a gente vem para cá com uma pitada muito pequena disso, a gente desenvolve ainda muita coisa ao longo da vida, né? E muita coisa esquecendo efetivamente a nossa origem. E é interessante porque nesse ciclo da reencarnação, a gente passa por esse processo, em ele sendo cronologicamente mais natural, a gente passa por esse processo de simplicidade, humildade no começo, e aí a gente vive um período de construção da nossa vida que deturpa isso muito, né?
eu era ingênuo, eu não sabia. Agora que eu não sou mais ingênuo, eu sei como a vida é dura. Sim, todo mundo sabe que a vida é difícil, mas por que que eu vou perder isso? Por que que eu vou perder essas 4 palavrinhas aqui, né, do meu foco, de tudo que eu sinto, que eu falo, que eu penso, que é simplicidade, humildade, falta de egoísmo e falta de orgulho, né? Que é exatamente isso que Jesus quer nos dizer, né? Mas vamos explorar um pouco mais o que é isso, né? Como as crianças se comportam, como nós nos comportávamos quando éramos crianças, e temos isso dentro da gente ainda, sem dúvida nenhuma, né? A reencarnação, ela traz essa combinação difícil, né? De um espírito antigo, cheio de experiências, mas no envoltório ainda, um envoltório mais frágil, com necessidades de acompanhamento, de acolhimento e assim por diante. Inclusive das suas necessidades mais básicas, né? Ou seja, que não é absolutamente nada fácil. E é muito interessante isso, né? E para aqueles que já tiveram a curiosidade de acompanhar esse processo de reencarnação, e fundamentalmente ainda no espaço, veem que o processo minucioso que é feito para que se dê, inclusive, o desligamento daquele espírito da sua condição ali, para que ele possa reencarnar como uma criança, mesmo que com toda aquela bagagem, que se resuma aí a um ser mais frágil, mais necessidade de amparo e tudo mais, né? E aí tem, eu não lembro agora o número da pergunta do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre os cuidados maternos, mas fala exatamente isso. Essa fragilidade, e é interessante que os espíritos que auxiliaram ali na codificação, eles falam exatamente isso. O choro da criança, fundamentalmente, quando ele nasce, ele chora, porque ele precisa já despertar na mãe aquela ligação intensa da necessidade de cuidado, de acolhimento, para que o que a gente sabe, puxa, o amor de mãe é o que mais se assemelha ao amor incondicional divino, ele é muito ligado neste momento, né, em que a criança se mostra muito frágil e chora, né, efetivamente, quando vem ao mundo. Então, o cuidado materno, ele já mostra ali uma relação que ela não é uma relação tão simples, né? É uma relação muito, muito forte, muito intensa, né? Mas, de novo, desde que você conheça que ali está vindo um ser, né, filho de Deus como você, para que ele passe também por uma experiência de evolução encarnado, né? Mas, óbvio, esse efeito... Minha mãe sempre dizia isso para mim, né? Eu não consigo esquecer dos meus filhos, a imagem dos meus filhos quando eram pequenos, né? Isso fica comigo ao longo da vida. E realmente porque esse processo ele é muito intenso no início, sem dúvida, né? Então vem essa criança em que te dá respostas muito diretas, muito simples, sem nenhum trabalho ou preocupação em estar corretamente sendo colocada, provocando ou não provocando. É aquela pureza, efetivamente, que vem do âmago e coloca o que sente, o que quer, o que pensa e assim por diante. Óbvio, a maturidade e a condição da gente viver em sociedade, ela é necessária para uma série de coisas, mas a gente deixa para trás essa inocência, mesmo porque em alguns momentos da nossa vida ser inocente é quase que uma qualidade pejorativa. Dizer, não, ele é muito inocente, ele não sabe o que ele está falando. Não é essa inocência que eu estou falando aqui, não é essa inocência que Jesus diz, é essa inocência que te traz para o reino de Deus. A inocência que está aqui, nós vamos ver já, ela é uma outra. É uma que se sobrepõe a tudo isso, né? Que, de novo, a gente traz isso com a gente, sem dúvida nenhuma. Essas más tendências, elas podem até aparecer nas crianças e se manifestar ali em alguns momentos muito fortes, mas definitivamente existe depois uma construção da nossa vida e das nossas experiências em que a gente cria uma série de coisas depois, né? Fundamentalmente, a gente falou isso semana passada, quando o Luiz fez a palestra dele,
que a gente chega um momento, inclusive, que a gente fica com medo de amar, né? Então, parece que a solução é me isolar. Eu não busco um companheiro, uma companheira, porque vai que não dá certo. Eu vou sofrer se tiver que separar, né? Ou seja, uma série de coisas a gente cria ao longo da vida que ela não necessariamente aparece na sua integridade quando criança. Existem algumas exceções, né, para algumas tendências que sim aparecem, boas e más, né? Como crianças muito pequenas que já mostram habilidades diversas, muito profundas, em que por algum motivo aquilo é necessário para a experiência que ela vai viver, até para que os seus pais e a família inteira saiba lidar com aquilo lá. Uma série de coisas, mas a regra geral é um ser que vem, como nós viemos, muito abertos para o mundo, muito abertos para essa nova experiência. Obviamente, com muita vontade, porque guardamos muito recentemente a noção da oportunidade que é colocada na nossa frente, né? Por isso, e no final eu vou tentar, obviamente, exemplificar isso, né? A bênção da vida, ela é muito forte quando a criança reencarna, né? A beleza de estar aqui, da oportunidade de continuar caminhando com a experiência encarnada, terrena, ela é muito, muito sublime. E, de novo, ao longo da vida, a gente vai dizer, puxa, a vida não é fácil, a vida é dura demais, eu não aguento mais. A gente vem né, desenvolvendo depois uma série, inclusive, de jargões que a gente fala isso o tempo todo, e a gente se distancia dessa noção da beleza, mesmo porque, de novo, eu sempre cito isso, que o André Luiz é um ótimo, talvez uma ótima fonte para a gente, pelo menos, entender a doutrina na prática, porque ele coloca exatamente isso, a noção que você tem ali como espírito da oportunidade, né? Quantos ficam do outro lado ainda e não têm a chance de reencarnar para que possam subir mais alguns degraus? Ou seja, a gente traz isso, a gente se desperta para o mundo dizendo, meu Deus do céu, que maravilha que é estar aqui, né? Que maravilha que é ter essa oportunidade de novamente caminhar para a evolução, através dos aprendizados todos que eu vou ter a chance de viver nessa nova jornada. Então, definitivamente, aquela alegria que vocês todos tiveram, né? E tenho certeza que muitos ainda têm, é isso, é o que a gente traz dessa grande oportunidade que se mostra à nossa frente. Não é simplesmente, não, a criança é assim porque a criança não tem preocupação, não precisa trabalhar, só brinca. Não é bem assim, né? As dificuldades das crianças, né? E eu vejo hoje como pai, a dificuldade da evolução, principalmente no mundo de hoje, as cobranças que hoje existem, elas são muito pesadas, né? A competição, a forma de comparação, né? E assim por diante, essas são muito duras. Não é simplesmente porque ela não tem ainda uma rotina que nós temos, da noção do dinheiro, né, do aperto, da falta dele, assim por diante, que traria mais preocupação, né? E é exatamente isso que Jesus fala, né? Mas o que é isso na prática? Ou seja, como é que a gente poderia aqui, é um convite que eu faço a vocês, a gente reviver um pouquinho, né, o que é o dia a dia de uma criança, como nós vivemos, o dia a dia que nós tivemos, né? Primeiro, a criança acredita que o presente, né? Quando você diz uma criança, efetivamente, que o dia está acabando, é simplesmente uma tragédia para ela, porque parece que ele começa no dia, acaba e nunca mais, aquele é o último dia, né? Todas as crianças vivem isso. A gente várias vezes viveu isso também. Em muitos momentos, Jesus e os seus mais diretos discípulos falavam exatamente isso. Qual seria o seu sentimento para com uma pessoa, para uma situação, né? Para a oportunidade de agradecer, falar te amo, dar um abraço, um beijo, se aquele fosse seu último dia aqui?
né? Como você se preocuparia com uma série de detalhes que você se preocupa no dia, se você tivesse essa noção? Pois é, a criança, ela coloca uma série de coisas, ela releva uma série de coisas, porque ela tem que aproveitar muito aquele dia, ela tem que aproveitar muito aquele presente. A preocupação, ficar preocupado com amanhã, com a semana que vem, o ano que vem, assim por diante, é algo que não está no radar dela. Óbvio, isso ao longo do tempo vem por uma série de outras questões. A responsabilidade traz a necessidade de você saber que você precisa guardar para né, hoje, para até amanhã. Sim, uma série de outras coisas. Mas existe um limite para isso, né? A gente já disse isso várias vezes aqui. Tem tanta gente que vive as amarguras do passado e as tensões e angústias do futuro e não vive hoje, né? E a criança, exatamente, o ideal seria que ao longo da nossa vida, da nossa jornada aqui, a gente fosse combinando um pouco esse presente maravilhoso que é o dia de hoje, é o momento que nós estamos aqui juntos, com óbvia noção do que, né, como é que eu me preparo para amanhã, como é que eu me desligo, talvez, daquilo que aconteceu e efetivamente não pode mais ser mudado, ou seja, que efetivamente eu tenho que virar a página e assim por diante. Eu combino essa noção do ontem, o hoje e amanhã, né? Que efetivamente a criança não tem. Eu lembro, o meu filho não sabia nem o que era hoje, amanhã, ontem. Ele falava, as frases eram esquisitíssimas, porque efetivamente a noção é uma só. A noção é de hoje, hoje, ponto final. Tá? Cada palavra dita é uma verdade absoluta. Cada palavra que você diz para uma criança, olha, não vá ali porque ali tem o bicho papão. É verdade. Para ele ali, durante um bom tempo, vai ter o bicho papão. Para ele, o Papai Noel tem uma fábrica de brinquedos, né? E uma série de outras coisas. As explicações, né? As perguntas infindáveis que aparecem, principalmente dos pais ou daqueles que orientam, tem uma força absurda. O Luiz, inclusive, acabou de colocar isso na mensagem que ele leu antes da gente começar a conversar, né? A palavra, efetivamente, ela tem uma força, e não só ela tem essa força, mas como ela define hoje, agora e sempre, né? Então, o cuidado que eu tenho que ter com aquilo que eu vou dizer é muito grande, né? Nada pior do que uma palavra que machuca, né? Que ela não pode ser retomada, né? Você não consegue recuperar nem o dia de ontem, nem uma palavra dita que machucou alguém, né? Então, você começa a combinar esses dois pontos aqui, puxa, se eu acredito que hoje é o dia mais importante da minha jornada e que cada palavra que eu for dizer, ela tem um impacto muito grande, é bom tomar cuidado, então, com o que eu vou falar, né? Efetivamente. Por isso a gente sempre diz, olha, escute muito, ouça, seja, obviamente, indulgente, mas de uma forma muito clara, tome cuidado com aquilo que você fala. O Luiz acabou de falar, a palavra tem uma força enorme para os dois lados, né? Ela tem uma força para nos ajudar e para não nos ajudar, né? Mas é muito interessante como as crianças lidam com isso e como nós já lidamos, né? A alegria, ela deve ser perpetuada, a qualquer custo. Ou seja, ficar alegre, aproveitar a alegria, tem que ser tudo que eu posso viver para o resto da minha eternidade. É isso, né? Ou seja, e essa alegria, que ela, obviamente, ela é transportada para o que Jesus coloca, que são as qualidades dos puros de coração, que serão essenciais para você viver no Reino de Deus, é essa alegria de passar por tudo, né? De ter todas as experiências, pela evolução, pelo crescimento. Ou seja, é tudo uma alegria, porque no final das contas, né, eu vou relevar aquelas coisas que efetivamente não são importantes para a minha jornada e vou prestar muito atenção naquilo que me dá alegria. Não é só brincadeira, né? É ler uma mensagem gostosa, é ligar para um amigo e desejar boa sorte, é dar bom dia na rua, é acolher aquele que está próximo na hora que ele pede socorro e assim por diante. É esta alegria, ela é uma alegria plena, alegria de ter que enfrentar todas as batalhas do dia a dia, mesmo porque são elas que vão me ajudar
a construir quem eu vou ser, né? Você é fruto de tudo aquilo que já aconteceu nas suas vidas. E você é completamente dono de tudo aquilo que você quer ser para frente, né? Então, a alegria de poder construir o teu futuro é maravilhoso. É esta alegria que Jesus fala aqui, que vem dos puros de coração. Óbvio, ele precisa pegar uma imagem para isso, né? Então ele diz, olha, é a criança, mas puro de coração é puro de coração, definitivamente, né? Para a criança, dormir é uma enorme perda de tempo, né? É só falar para uma criança que está na hora de dormir. É simplesmente uma tragédia, né? Por quê? Eu estou vivendo isso tudo, o dia é maravilhoso, né? Eu estou aproveitando, eu estou aprendendo um monte de coisa, eu não quero parar. Óbvio, depois ela sabe o quão é bom você recuperar a energia e ter aquela experiência maravilhosa de um sono gostoso, mas a noção de não poder estar aqui vivendo intensamente aquilo que você vive, puxa, é um desespero, né? É um desespero. E se você ainda transportar isso de uma forma um pouco mais dramática, né, que o dormir pode ser a oportunidade de não estar encarnado, vivendo aquilo na sua plenitude, é isso que ela está dizendo aqui, né? Não, eu quero estar de pé ali, vivendo efetivamente tudo que eu vivi agora, acabei de viver, é muito legal, né? Tanto que, quando você aponta para uma criança algo no dia seguinte que a interessa muito, a ansiedade faz com que ela tenha uma dificuldade enorme, inclusive, de processar a ideia de dormir, sem dúvida, né? Aprender todos os dias é uma das suas maiores diversões. A fome de aprender, a curiosidade, a quantidade de perguntas que são feitas. Por quê? Eu estou descobrindo o mundo, mesmo que não esteja descobrindo. Dessa vez, óbvio, você já veio para cá 200 mil vezes, mas dessa vez a condição é diferente, ela sempre vai ser diferente, né? Como você está, aquilo que você tem que fazer, com quem você está, ou seja, vai ser sempre esse grande presente, né? Aprender todos os dias num momento diferente da evolução do planeta e assim por diante. Então, definitivamente, a noção de eu não quero dormir, eu quero acordar, eu quero que chegue logo amanhã, é isso. Porque amanhã eu vou aprender mais coisa. Eu vou poder fazer mais pergunta. Vão me falar outras coisas. E, de novo, voltando para algum dos pontos que a gente discutiu aqui, vão me falar mais algumas coisas que eu vou acreditar. Ou seja, você mistura uma série de coisas no que é ser criança com fé, esperança, amor, caridade, que são os pilares de tudo que Jesus quis colocar aqui. E lembrando ainda que era muito necessário, voltando um pouco no tempo, quando Jesus tem essa necessidade de fazer essa analogia, se você imaginar que no Velho Testamento, né, ali se tem a visão de um Deus punitivo, muito bravo, né, muito forte, com pecados e castigos, Jesus vem com a sua candura dizendo, olha, reino de Deus é para uma criança. Você imagina que isso não embaralhou a cabeça de muitos lá, né? E não só lá, ao longo de todos esses séculos, vem embaralhando. Por quê? Ah, não, criança, de novo, é o que a gente já falou aqui. Mas o que ele pediu naquele momento e o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, pede é justamente que a gente olhe o que é ser criança com esses atributos que nós somos, porque eles estão dentro de nós, sem dúvida nenhuma, né? Para as crianças, as ofensas são alguns mistérios que não merecem a menor atenção. A menor atenção. Não, ofensa, nem sei direito o que é isso. Passa por cima e vamos cuidar da próxima pergunta, da próxima brincadeira, da próxima descoberta e assim por diante. Então, eu não vou ficar aqui preocupado. E hoje, né, como eu vivo também, eu vou lembrar, se eu encontrar um cara que... Isso que eu vou contar para vocês agora é verdade. Eu outro dia faz uns 2, 3 anos, eu cruzei com um rapaz, que foi meu colega na minha quarta série do ensino fundamental. Quarta série. Olha, garanto para vocês que faz alguns anos, mais de 5 já. Chamado Ivo, vou esquecer. E a gente quebrou o pau na escola. Eu encontrei com o Ivo no shopping e me veio um sentimento, falei, puxa, esse é aquele Ivo.
Olha só, olha, eu com 54 anos, eu devia ter, quanto que você tem no quarta série? Sei lá, 9, 10? Ou seja, 40 anos atrás, aquele sentimento veio. Eu guardei uma ofensa do... E ele guardou também, porque ele não me cumprimentou com muita alegria também, não. Então, você vê que nós não resolvemos lá. Eu e o Ivo, uma briguinha que nós tivemos na quarta série, quando tínhamos 10 anos de idade. E se fosse uma criança, eu trouxe isso comigo ao longo do tempo. De algum jeito, eu deixei guardadinho num canto ali. Eu não resolvi esse negócio de forma nenhuma. Mas nós temos essa pureza e podemos resolver, sem dúvida nenhuma. E o amor também é um mistério para a criança, mas esse merece toda a atenção. Que ele comece a entender uma série de coisas que estão associadas ao amor, né? O abraço, o beijo, o calor, né, do colo e assim por diante. Eu lembro que quando meu filho nasceu, obviamente, como todo, saiu ali berrando da barriga da mãe, da Rê, e trouxeram ele para ela berrando. Eu estou ali olhando, né, parecendo eu não sei nem porque eles levam pais para o nascimento. A gente não sabe o que fazer, não sabe onde ficar, fica morrendo de medo de acontecer alguma coisa, o tempo inteiro tonto, morrendo de medo de desmaiar e passar uma vergonha na frente de todo mundo. E a hora que trouxeram ele pertinho do rosto dela, ele berrando, chorando, ele colocou a mãozinha no nariz dela, que aliás era uma mãozinha minúscula, e parou de chorar. Simplesmente por tocar no nariz dela, né? Então começa ali, você vê, desde aquele momento em que eu não estava entendendo lufas daquele negócio lá, falei, deve ser um botãozinho que liga e desliga, alguma coisa assim, mas é justamente para mostrar o que é esse amor, o que é encontrar o pai no final do dia, a mãe, no primeiro dia de escola, o que é encontrar o primo, a avó, o tio, ou seja, isso tudo vem trazendo, já quando é muito pequeno, para um universo de sentimentos que, apesar de ser um mistério, falou, peraí, esse negócio é legal. Esse negócio de amor é bem legal, porque é muito gostoso. Ofensa, tô aqui, pô, o Ivo, tenho vontade de esganar ele, esse negócio eu vou deixar um pouco de lado. Agora, o amor é algo muito interessante. E é aí que a gente começa, de uma forma muito clara, fazer a distinção do que efetivamente são as nossas prioridades na vida, né? Que aí a gente passa um ciclo enorme, e quando a gente ficar mais velho, lá na frente, a gente vai lá, puxa vida, eu briguei com fulano lá atrás, eu disse esse negócio para minha mãe, eu disse esse negócio para meu irmão, eu disse, puxa vida, o que isso representa hoje? Absolutamente nada, né? E o que fica no final, né? É interessante porque todo mundo diz, olha, quando o cara desencarna, todo mundo vira santo. Não é que vira santo, é que a gente só lembra das coisas boas. Por quê? Porque no final das contas, são as coisas boas que importam, não as coisas ruins. Ah, não, eu lembro de coisa ruim também. Claro, você vai lembrar agora. O que fica é aquele sentimento gostoso, a saudade e a vontade de estar junto de novo. Que é exatamente isso. É esse último ponto aqui dos puros de coração. É esse amor gostoso, é a vontade de estar junto. Agora, você imagina, se nunca fosse explicado para a gente que você tinha a oportunidade e a possibilidade de estar junto de novo, você imagina que tragédia que ia ser, então, o desencarno, né? Então, por exemplo, o Luiz desencarnou, o Jean desencarnou, o Manuel, o Ardel, nunca mais eu vou ver. Então, se você não gostava, ótimo. Agora, se você gostava, olha a dor que fica. Agora, imagina ao contrário. Então, quando vem a codificação para dizer, olha, gente, é um negócio um pouco diferente aqui, a gente se encontra, na verdade, a gente nem se desencontra se a gente não quiser. A gente fica o tempo todo juntos. Nós temos, às vezes, a oportunidade de estar juntos no mesmo momento ou de estar juntos em momentos diferentes. Mas, as coisas funcionam como viagens. A gente viaja, volta para casa, viaja de novo, volta e assim por diante. A ideia aqui é que eu comece a trazer esses sentimentos, essa pureza que a gente tem, a gente escondeu em algum canto e deixou de lado, e traga isso mais no nosso dia a dia, mais nos nossos pensamentos, palavras, sentimentos, atitudes, decisões e assim por diante. Por que a gente não, em cada uma das coisas que a gente decide, a gente não traz uma pitadinha dessas coisas todas? Óbvio, eu não estou falando em tudo, né? Você tem as suas obrigações, as decisões que você tem que tomar, mas por que ao invés de ser duro e tentar revidar algo,
que eu posso revidar em alguém, eu não jogo como esse penúltimo ponto aqui, dizer, não, a ofensa não merece a minha atenção, deixa de lado. E se eu gosto de ouvir o Luiz falar bom dia, então deixa eu ligar para ele. Liga antes do meio-dia, porque aí você vai ver bom dia, senão ele vai falar boa tarde. Faz isso, porque é gostoso. Comece a exercitar esses pequenos pontos que, de novo, nós temos eles todinhos no nosso coração e na nossa cabeça. Então, se a gente imaginar que ser criança é isso, e Jesus disse que definitivamente aqueles que entrarão no reino de Deus serão as crianças, porque elas têm os corações puros, e é isso que ele está efetivamente dizendo. Essa alegria de estar vivo, essa alegria de ser feliz e poder mostrar. Que esse negócio, inclusive, ficou eternizado nessa música de Gonzaguinha, que eu tenho certeza que todos conhecem muito bem, que fala exatamente isso, né? Fala dessa pureza do coração. Fala exatamente sobre essa passagem de Jesus, né? Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, a vida é bonita e é bonita, né? Eu fico com a pureza das respostas das crianças, porque elas carregam tudo isso que a gente acabou de falar aqui. E aí fica parecendo, às vezes, que falar das crianças é falar sobre um outro ser. Nós estamos falando sobre nós mesmos, né? Passamos por esse processo. Esquecemos. A grande maioria do tempo, nós esquecemos o que é ser criança. Mas não deveríamos. Não deveríamos. Porque essa pureza nós temos dentro do coração. Aliás, a maior luta que nós vamos ter ao longo da nossa evolução é exatamente para que a gente coloque essa pureza para fora e ela seja o nosso grande norte, né? Hoje, agora e sempre. E aí tem essa imagem que eu acho linda, que ela traz o coraçãozinho, inclusive, do Caritas, que é exatamente isso. É uma mão de uma criança com uma mão de uma pessoa mais velha, nessas duas pontas da nossa jornada na Terra, que talvez sejam os momentos em que a gente tem a nossa pureza de coração mais acentuada, né? Em que a gente reconhece, quando criança, a alegria de estar aqui e de tudo que vem pela frente, e quando mais velho, a gente deveria recordar o quão maravilhoso foi a nossa experiência, e quão ávido nós deveríamos estar para voltar para casa e começar a desenhar a nova experiência. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Discutir um pouquinho o que era essa pureza de coração, para que a gente não fique apenas com essas mensagens, ou pelo menos palavras bonitas e bíblicas, mas que a gente traga isso para o nosso dia a dia. Essa era a ideia. Obrigado, gente.